Olá, bem-vindo ao terceiro episódio do Aulão Nacional de Inglês. Parabéns por acreditar que você é capaz de aprender e saiba que se você se dedicar, você vai conquistar o seu sonho de falar inglês. Como você sabe, o Aulão Nacional de Inglês está na reta final. Esse é o terceiro de 4 episódios e é amanhã que eu te entrego o passo a passo de estudos para que você possa aplicar esse método na sua casa e é amanhã que eu abro as inscrições para minha lista VIP. Todos que se cadastrarem nesta lista VIP irão participar de um encontro ao vivo comigo no domingo, às 20h59. E lá eu vou revelar o conteúdo do envelope vermelho que contém alguns bônus imperdíveis. E eu preciso falar que eu estou muito impressionada com os comentários de vocês. É maravilhoso saber que tanta gente decidiu ficar no caminho dos guerreiros e que decidiu que vai aprender inglês custe o que custar. E no final desse episódio eu vou te dar mais uma atividade para te ajudar a se comprometer ainda mais em aprender inglês. Então fica ligado até o fim desse episódio porque vai valer muito a pena. Tá concentrado para a aula de hoje? Então vamos começar. No episódio passado, você descobriu qual é o segredo para aprender inglês. E se você está aqui, é porque você se identificou muito com o que eu falei até agora. Se por acaso você ainda não assistiu aos episódios 1 e 2, corre lá, assista aos episódios em ordem, porque cada um é uma sequência do outro. E se você pular as etapas, nada do que eu vou falar hoje fará sentido para você. Quem já assistiu aos episódios 1 e 2 descobriu que começar estudando pela gramática pode fazer com que você demore muito para aprender ou que você nem consiga aprender e que a fórmula infalível para aprender inglês é aprender inglês da mesma forma que você aprendeu português. Você já usou um caminho para aprender quando era criança que deu certo para você se tornar fluente em português e agora você só precisa replicar isso para aprender inglês. E com as dicas de hoje e o passo a passo de amanhã, você vai conseguir destravar o seu ouvido e se comunicar em inglês em tempo recorde. Primeira coisa que eu preciso é que você pegue papel e caneta para anotar cada uma das regras. Você vai fazer as suas anotações de tudo que você achar mais importante, porque quando você começar a estudar inglês com o passo a passo de estudo que você vai pegar amanhã, vão surgir dúvidas. E é nesse episódio que você vai ter as respostas para todas elas. Pegou o papel e a caneta? Corre pegar! Esse papel você não vai jogar fora depois dessa aula. Esse papel vai te acompanhar do começo ao fim dos seus estudos, tá bom? Sem mais delongas, a primeira regra fundamental para destravar no inglês é, anota aí, ter um motivo. Gente que quer aprender inglês, tem um monte. Agora, gente que se dedica, que faz o que tem que ser feito, essas são poucas. Não importa o método, tem que se dedicar para aprender. Uns preferem estudar 5 anos decorando regras, outros vão aprender com o meu método em pouco tempo, mas uma coisa é fato, todos que aprendem são pessoas que se dedicam. E para que você se dedique e não desanime no meio do caminho, você precisa ter um motivo para falar inglês. Sabe qual é a nossa maior diferença entre uma criança que está aprendendo seu primeiro idioma e nós que somos adultos querendo aprender um segundo idioma? A criança, ela precisa muito se comunicar. Se ela não aprender, ela não pode pedir água, ela não pode pedir comida, ela não pode brincar, ela não consegue se desenvolver. Por isso eu insisti tanto desde o começo do aulão de inglês para que você encontrasse um motivo. A necessidade é um fator fundamental para aprender. Eu vou muito para Miami porque eu tenho negócios lá e eu vejo um monte de brasileiros que moram lá há 10, 20 anos e que não falam inglês. Sabe por que eles não aprendem? Não é porque eles são burros, é porque eles não têm ambição. Eles vão se sacrificar para aprender para quê? Em Miami tem um monte de latino e é mais fácil se comunicar com eles. Tem um monte de brasileiros em tudo quanto é lugar. Se você quiser, você só anda com brasileiros. Tem restaurante brasileiro, tem canal de TV brasileira. Hoje você tem a internet que você pode ver tudo em português. Aí me fala se uma pessoa acomodada que não sonha em crescer, se ela vai se esforçar para aprender inglês num ambiente onde ela já se vira muito bem.
Agora, quem tem um sonho, quem sonha grande, quem tem a consciência do quanto aprender inglês pode te levar para lugares que você nunca estaria se você não falasse inglês, esses sacrificam até a hora de sono para poder estudar. Eu tenho alunos que acessam a plataforma de estudos às 4 horas da manhã. Lembra disso? Existem pessoas que fazem o que é preciso para conquistar um sonho. E são essas pessoas que pegam a sua vaga de trabalho porque eles falam inglês e você não. Elas precisam dessa vaga, elas sonharam com sucesso, se sacrificaram mais do que você para aprender inglês e por isso elas estão num nível acima. Lembra que no Brasil, onde só 5% da população fala inglês e está cheio de oportunidades excelentes para quem fala, tem vaga de emprego sobrando para quem fala inglês, mas não tem quase ninguém para pegar essas vagas. Muita gente estuda inglês sem motivo. Aprender inglês porque seu chefe pediu, porque seu pai mandou, isso não dá certo. Você tem que ter um motivo. E lembra que para aprender pode ser que você precise abrir mão de algumas coisas. Às vezes vai ter que acordar mais cedo ou dormir mais tarde, vai ter que deixar de sair tanto, vai ter que passar menos tempo no Facebook. É o preço do seu sonho. Escreve agora no seu papel qual é o seu maior motivo para aprender inglês. Aprenda inglês para te dar um trabalho melhor, para poder ganhar mais, para morar melhor, viajar mais, para dar melhores condições de estudos para os seus filhos, para sair mais com seus amigos, para dar lazer para sua família. Aprenda inglês para se realizar pessoalmente, para escutar suas músicas, assistir suas séries americanas sem legenda, sem dublagem. Aprenda inglês para fazer amigos, para mudar para um outro país sem precisar passar por um monte de perrengues. Para arrumar um marido do outro lado do mundo, sei lá, arruma um motivo e escreve esse motivo num papel. A segunda regra fundamental para destravar no inglês é, escreve aí no papel, separar tempo. Ninguém tem tempo para nada, mas tá cheio de gente que fica horas por dia no Facebook, YouTube, e eu acabei de falar que eu tenho alunos que entram na plataforma para fazer o meu curso às 4 da manhã. Eu tenho certeza que esse aluno ele precisa muito aprender e ele arruma tempo. Depois de ter tantos alunos, eu percebi que para muitas pessoas não falta tempo, falta boa administração do tempo. Uma coisa é fato. Se a gente não separa dia e hora na agenda para fazer as coisas, a gente enche a agenda de compromisso e nunca sobra tempo para nada. Então escreve aí no seu papel quais serão os dias e horários que você vai separar para estudar inglês. Eu indico, se você quer aprender em tempo recorde, que você estude todos os dias um pouco. Todos os dias! Nossa, Sara, mas até de domingo? Até de domingo. Depende da sua urgência em falar inglês. Quem estuda todos os dias vai aprender em muito menos tempo do que quem estuda uma vez por semana. Em quanto tempo você quer aprender? Em 1 ano ou em 5 anos? Para quem quer aprender em tempo recorde, o ideal é que você estude todos os dias por pelo menos 1 hora. Mas faça de acordo com a sua disponibilidade e com a sua meta. Escreve aí. Terça e quinta de tal hora, ou todos os dias assim que eu acordar por meia hora. A terceira regra fundamental para destravar no inglês é, tá anotando? Ter disciplina. Uma pessoa que perde 50 quilos fazendo dieta é uma pessoa que precisou ter muita disciplina. Aprender inglês vai exigir que você siga o plano todos os dias. Quanto mais disciplinado, mais rápido você aprende. Até aqui foi só um monte de puxão de orelha, né? A gente vai melhorar nossa aula agora. A partir de agora, eu vou falar das regras que vão te ajudar a aprender muita coisa em pouquíssimo tempo. Então preste muita atenção. A quarta regra fundamental para destravar no inglês é, anota essa, aprender dentro de um contexto. Uma criança, ela demora para conseguir se comunicar porque ela precisa entender o que são as coisas. Agora, quando você for aprender inglês, você não vai precisar reaprender as coisas. Você só precisa adicionar um novo nome para uma coisa que você já conhece. Por exemplo, quando você ouvir a palavra water, você só pode pensar em água. Por isso, se o seu objetivo é aprender muita coisa em pouco tempo, a partir de hoje você está proibido de pegar qualquer lista de palavras para decorar. Por quê? Porque quando você decora, fica muito difícil para o seu cérebro ligar esse nome que você decorou com o que ele realmente significa. Eu vou te dar um exemplo como isso acontece no português. Você sabe o que é mesa, não sabe? Se eu te pedir para você pegar as minhas chaves que eu deixei aí em cima da mesa,
Você vai confundir mesa com alguma outra coisa? Você vai ficar pensando, mesa? Meu pai, o que é mesa mesmo? Será que é onde eu lavo a minha mão no banheiro ou será onde eu faço as minhas refeições? A gente não tem esse tipo de dúvida no português, não é verdade? Quando eu falo mesa pra você, não vem outra coisa na sua cabeça a não ser isso que você conhece, onde você faz as refeições. Você não se confunde porque você ligou no seu cérebro todas as informações e associações relacionadas à mesa com o nome dela. E você tem isso tão intimamente ligado que você não esquece e não se confunde mais. Quando você for aprender inglês, você só precisa saber que mesa é igual a table. Quando alguém falar table, você não pode pensar em outra coisa que não seja mesa. Só que se você ficar decorando palavras soltas, você não vai fazer essa ligação forte do significado com o nome e vira uma bagunça no seu cérebro. Olha um exemplo bem simples com duas palavras apenas. Cabelo é hair, cadeira é chair, cabelo é hair, cadeira é chair, cabelo é hair, cadeira é chair. Pega essas duas palavras e fica repetindo igual eu fiz, né? Que nem um papagaio. Depois de uns 6 meses, tenta lembrar como é que chama cadeira. Cadeira é hair, cabelo é chair ou cabelo é chair, cadeira é hair? O que acontece com as pessoas que aprendem decorando é que elas pensam numa palavra, mas não têm certeza do que ela significa. Pode ser isso, pode ser aquilo outro. Quem estuda com decoreba acha que aprende, mas pouco tempo depois esquece. Entenda que aprender dentro de um contexto, dentro de uma história, cria um caminho de memória que faz com que você lembre o que você precisa com muito mais facilidade. Quer ver um exemplo? Imagina que eu e você viajamos sempre para o Rio de Janeiro e um dia você me pergunta assim: Ô Sara, lembra da Karina que a gente conheceu lá no Rio? Se eu não lembro da Karina, eu vou ficar forçando a minha memória, né? Karina... Nossa, eu não consigo lembrar da Karina. Quando as pessoas percebem que a gente não lembra de alguma coisa, elas começam a contar uma história para ver se ajuda a nossa memória. Aí você começa a contar uma história para me ajudar a lembrar. Você vai falar: Sara, lembra daquela vez que a gente foi pro Rio de Janeiro e que choveu todos os dias? Eu vou falar: nossa, lembro! Aí você continua. Você vai falar: lembra que teve uma festa num apartamento maravilhoso lá no Leblon que seu primo levou a gente? Aí eu vou falar: nossa, lembro! E para ajudar ainda mais a minha memória, você fala: e lembra que a gente encontrou seu primo conversando com uma menina muito bonita? Aí eu vou falar: nossa, lembrei, ela que é a Karina, lembrei. Na verdade, a lembrança da Karina sempre esteve no meu cérebro. Só que como era uma informação que eu nunca usei, ela ficou guardada num lugar muito escondido. Mas quando você me conta uma história, você vai puxando uma linha de memória e vai trazendo todas as informações que estão ligadas a essa linha. Por isso faz toda a diferença aprender dentro de uma história. Então, listas de palavras para decorar, nunca mais. A partir de hoje, todo o seu estudo será baseado em uma história. Sara, posso estudar com frases? Não! A partir de hoje, com história. A quinta regra fundamental para destravar no inglês é, anota, entender. Quando você entende o som, o significado de uma palavra, falar se torna infinitamente mais fácil. Ao invés de tentar falar um barulho sem sentido, você só vai precisar copiar aquilo que você já entende. E como que eu faço para entender inglês, Sara? No passo a passo que eu vou dar no episódio de amanhã, eu vou te dar atividades que vão fazer com que você entenda. Mas o processo é muito simples. Treine o ouvido do jeito certo. Qual que é o jeito certo de treinar o ouvido? Você tem que treinar o ouvido para entender o inglês falado na velocidade real do dia a dia. Se você aprende a pronúncia de palavras soltas fora das frases, você vai demorar ainda mais para aprender. Porque você vai ter os dois trabalhos. O de entender a palavra, né, de palavra por palavra, e depois o de entender essas palavras dentro das frases. Você sabe que a linguagem falada é diferente. Imagina que um gringo vai se preparar para vir para o Brasil e ele aprende português lendo no livro Aonde Você Está. Ele procurou a tradução, entendeu o significado, leu, releu e acha que ele vai bombar quando ele chegar aqui. E realmente, se ele perguntar para qualquer brasileiro aonde você está, todo mundo vai entender o que ele está falando. Mas imagina que ele se perde em algum lugar e ele liga para o dono do hotel onde ele está hospedado e o dono do hotel pergunta para ele: onde você está?
Onde você tá? Coitado do gringo nessa hora, né? Ele não vai entender, porque no dia a dia são poucas pessoas que falam onde você está. A gente emenda as palavras na hora de falar. Então o ideal é treinar o ouvido para entender a linguagem falada na velocidade real do dia a dia. E no episódio de amanhã eu vou te ensinar a fazer isso. A sexta regra fundamental para destravar no inglês é anota, falar. Conforme você começa a treinar o seu ouvido, você precisa treinar também a sua fala. E falar em inglês é um trauma para muita gente. E aqui vai uma dica de ouro. Se você é traumatizado e trava mesmo na hora de falar na frente dos outros, se você se sente inseguro, morre de vergonha, treine muito na sua casa sozinho, trancado no seu quarto. Você só vai falar na frente de alguém quando você se sentir mais seguro. Desde o começo dos estudos, é importante falar muito, mesmo que você fale errado no começo, sabia? Uma criança, ela começa a ser alfabetizada aos 6, 7 anos. Nesse momento, ela já entende tudo, já fala tudo e é capaz de se comunicar perfeitamente no seu meio de convivência. Obviamente, a criança não tem todo o vocabulário do mundo, né? Um vocabulário muito amplo, e ela não consegue conversar sobre muitas coisas ainda, de trabalho, enfim. Mas com essa idade, ela já se comunica muito bem. Quem tem filho nessa idade sabe do que eu tô falando. O vocabulário, ele vai vir junto com a prática. Quanto mais a criança tiver contato com o idioma, quanto mais ela ouvir, quanto mais ela falar, mais vocabulário ela vai adquirir. Depois que ela aprende a ler e a escrever, o próprio hábito de leitura vai fazer com que ela ganhe muito vocabulário. E com você vai acontecer a mesma coisa. No começo, o sotaque é feio, o jeito de falar é feio, a conjugação dos verbos, não sai corretamente. Mas quando a criancinha aí, ela começa a aprender mais coisas, o céu é o limite. E amanhã eu vou te ensinar um passo a passo para que você aprenda a falar inglês sem correr o risco de estar aprendendo errado. Mas não esquece que você tem que passar por esse processo de falar mal para depois ficar bom. Caso contrário, você nunca vai falar. Por isso, treine a pronúncia todos os dias. Grava o seu primeiro dia de treino e depois de 1 mês, 2 meses, se grava novamente. Compara essa gravação que você vai entender o quanto esse processo de falar, mesmo que errado, é importante. Aliás, anota aí. Quanto mais eu treinar, melhor vou ficar. Para você decorar, anota aí no papel e escreve aqui também nos comentários para te ajudar a decorar. Escreve aqui. Quanto mais eu treinar, melhor vou ficar. Tá acabando! A 7ª regra fundamental para destravar no inglês é se envolva emocionalmente. Eu falei sobre isso ontem, mas vale repassar agora como técnica de aprendizagem mesmo. Sempre que você for estudar, procure histórias que te envolvam emocionalmente de alguma forma. Você pode estudar com conteúdos que sejam do seu interesse, ou conteúdos que te façam rir, que te deixe curioso, que seja uma informação que te agregue muito valor, ou que te faça chorar, que te emocione. Amanhã eu vou te ensinar uma técnica infalível para enganar o seu cérebro, para ele acreditar que você está nos Estados Unidos vivendo aquela situação, para que você aprenda com mais eficiência do que se estivesse num intercâmbio. A 8ª e penúltima regra fundamental para destravar no inglês é aumentar o vocabulário sempre. Toda criança, ela começa entendendo uma palavrinha aqui, outra ali, depois ela começa a entender mais e mais coisas, a melhorar a pronúncia, aí ela começa a formar frases, e essa deve ser uma evolução constante. Quanto mais vocabulário tiver, mais fácil será de se comunicar. Você vai entender sobre diversos assuntos, vai poder ver filmes com roteiros completamente diferentes. E qual que é o segredo para ganhar muito vocabulário em pouco tempo? É estudar um conteúdo grande de inglês. Por exemplo, se você vai estudar com uma história, não é para você estudar um parágrafo e só passar para o outro parágrafo quando você tiver craque nesse parágrafo. Você tem que estudar 3 páginas, um capítulo. Por quê? Porque o seu cérebro ele não associa uma palavra em inglês na primeira vez que ele vê. Para aprender de fato, você precisa de repetição, lembra? Lembra que a gente falou isso no episódio passado?
Então, quanto maior o volume de conteúdo em inglês, né, que você estudar do jeito certo, mais palavras você vai ter contato. E em menor tempo, você vai conseguir rever essas palavras. E mais fácil vai ser para o seu cérebro associar. E ter muito vocabulário é o grande segredo para conseguir se comunicar em inglês, para chegar no nível de fluência que você sonha e para entender a estrutura e até as regras gramaticais. Precisa ter muito vocabulário. Você já viu que tem um monte de gente que reclama que o inglês é muito difícil porque tem muitas palavras parecidas? Às vezes a mesma palavra tem significados diferentes. Você já ouviu isso? No português acontece exatamente a mesma coisa e você não se confunde. Vê se você entende a frase que eu vou falar agora ou se você fica confuso com o que eu vou falar. Foi seu pai quem colheu essa manga madura. Consegue imaginar essa cena? Foi seu pai quem colheu essa manga madura. Consegue imaginar o seu pai indo lá e colhendo uma manga bem madura? Você ficou na dúvida em alguma coisa? Eu acho que ficou bem claro para você o que eu disse. Agora eu vou falar outra frase e você vê se você fica em dúvida com alguma coisa. Eu rasguei a manga da minha blusa hoje, acredita? Consegue imaginar essa cena? Entende o que eu quero dizer? Eu rasguei a manga da minha blusa hoje, acredita? Você também entendeu essa frase sem problema, certo? Dá para imaginar eu rasgando a manga da minha blusa? Agora percebe que a palavra manga, ela pode ser fruta e ela pode ser uma parte da roupa. Por que você não se confunde, já que as duas palavras são idênticas? Se fala igual, se escreve igual, mas o sentido é completamente diferente. Assim como a palavra manga, existem muitas palavras no português que são idênticas ou muito parecidas, mas que têm um sentido diferente. É só você procurar aí no Google por homônimos que você vai ver vários exemplos. Agora me fala, por que você aprende uma palavra em inglês e quando escuta essa palavra você fica confuso sem saber o que você está falando? Se é a manga da roupa ou se é a manga fruta? Em português você não se confundiu porque você entendeu o contexto da frase. É óbvio que se a pessoa foi colher, a gente está falando da manga fruta. E se a gente está falando que rasgou a blusa, é claro que a gente está falando manga parte da roupa. E essa confusão ela acontece em inglês porque você ainda não tem vocabulário suficiente para entender todo o contexto da frase. E para não ter esse tipo de dúvida com o inglês, você precisa conviver com essas palavras em situações diferentes, repetidas vezes, até entender os diferentes significados que a mesma palavra pode ter. E isso vem com o tempo. Agora vamos para a nona e última regra fundamental para destravar no inglês, que é respeitar o seu tempo, as suas limitações. Você sabe que o ser humano é único, você é único e cada um tem as suas limitações. Uns vão aprender mais rápido porque amam o inglês e vão ter o maior prazer de estudar muitas horas para aprender o máximo possível. Outras pessoas têm dificuldade, mas elas vão se esforçar tanto que elas vão falar inglês muito melhor do que os que têm talento, mas têm preguiça de estudar. Talvez o tempo seja o seu fator limitante e você vai ter que entender que se você precisa muito aprender inglês, a sua falta de tempo vai te impedir de aprender em pouco tempo. Mas você pode aplicar esse método e ir aprendendo aos poucos também. Um exemplo de fator limitante é a dificuldade de leitura. Se você pega um texto em português para ler em voz alta e sua leitura é muito ruim, com certeza você vai ter muita dificuldade para ler em inglês também. Mas o que eu quero que você tire como lição é que você vai enfrentar no inglês as mesmas limitações ou as mesmas dificuldades que você enfrenta no português. Se você consegue se comunicar em português, com certeza você é capaz de se comunicar em inglês. É provável que você precise passar mais tempo treinando do que outras pessoas, mas você vai conseguir. Então, se eu der o mesmo conteúdo para duas pessoas estudarem, é normal que cada uma aprenda num tempo diferente e com mais ou menos sucesso. E você precisa se respeitar. O passo a passo de estudo que você vai pegar amanhã vai respeitar suas limitações. Se alguma atividade for mais difícil para você executar, porque você tem alguma dificuldade, alguma limitação que te impede de ir na velocidade que eu ensino, faça no seu tempo. Cada criança, ela aprende a entender e a falar no seu tempo. E ninguém é mais burro ou mais inteligente porque aprendeu a falar com 1 ano de idade e o outro com 3 anos de idade. É por isso que não dá para aprender inglês em uma aula e que não existe milagre para isso.
Aprender depende do seu desenvolvimento individual e das suas limitações para se comunicar. Resumindo tudo isso, para aprender muitas palavras de vocabulário, mas aprender de verdade mesmo e em pouco tempo, tem que ter envolvimento emocional e repetição em situações diferentes e que você vai enfrentar as mesmas limitações para aprender inglês que você enfrentou para aprender português. Então se dedique muito, mas sempre respeitando o seu tempo e as suas dificuldades. Anotou todas essas regras? Quando você começar a aplicar o método, como ele é diferente do que você está acostumado, com certeza vão surgir muitas dúvidas. Por isso, mantenha esse papel bem guardado, porque você vai encontrar muitas das respostas aqui. E para finalizar o episódio 3, eu quero te passar mais uma atividade que vai ajudar você a conquistar o seu sonho de falar inglês. Você sabe que a nossa mente é uma ferramenta muito poderosa. E eu quero contar a história de um ator muito conhecido, que é o Jim Carrey. No início da carreira, ele passava dificuldades financeiras, né? E ele conta, inclusive você pode procurar no YouTube, que você vai encontrar essa história contada por ele. Se eu não me engano, ele conta numa entrevista, num programa da Oprah. E ele conta que quando ele era um ator desconhecido e ele levava um não em algum teste para um filme, ele, lógico, ficava triste e na volta para casa, no seu carro velho, ele usava uma técnica. Na verdade, ele nem sabia que era uma técnica. Ele fazia isso mais como uma sessão de autoajuda para ele se sentir melhor. Ele via, por exemplo, um carrão parado no semáforo do lado dele e ao invés de ficar com inveja que ele não tinha, né, ou ficar triste, ele se imaginava dentro do carro. Ele imaginava que o carro era dele. Então, se parava do lado dele uma Ferrari, ele se imaginava dentro da Ferrari e ele ia para casa dirigindo uma Ferrari aqui. E isso fazia ele se sentir melhor. Ele visualizava as coisas que ele queria. Ele se imaginava lá como se já fosse dele. E um dia, esse louco teve uma ideia. Ele preencheu um cheque de 10 milhões de dólares pago a ele por serviços prestados como ator e ele datou o cheque para o Dia de Ação de Graças para 3 anos para frente. E ele guardou esse cheque na carteira. Só que, como ele tinha o hábito de visualizar as coisas, toda vez que ele abria a carteira, para onde que ia a imaginação dele? Para o Dia de Ação de Graças daqui a 3 anos, onde ele estava recebendo 10 milhões de dólares por serviços prestados como ator. O tempo foi passando, o cheque foi ficando velho, foi se deteriorando na carteira, mas ele continuou visualizando. Até que poucos dias antes do Dia de Ação de Graças que ele tinha preenchido o cheque, ele recebeu a notícia de que ele tinha feito 10 milhões de dólares pelo filme Debbie Lloyd. Depois de algum tempo, aquele cheque velho, né, que ele tinha feito só para ele sonhar, só para ele imaginar, ele enterrou junto com o pai dele, porque esse foi um sonho que eles tiveram juntos. E essa é a maior prova de que acreditar é o primeiro passo para a conquista. Você tem que se imaginar falando inglês todos os dias. E o meu desafio hoje é que você pegue um pedaço de papel que caiba na sua carteira e escreva a seguinte frase: eu falo inglês na data tal. E aí você coloca a data que você precisa estar falando. Por exemplo, eu falo inglês dia 20 de abril de 2018. Hoje, você tomou a decisão de que você vai começar a estudar e determinou uma data que você vai estar falando inglês. Todas as vezes que você abrir a sua carteira, se imagine falando inglês no emprego dos seus sonhos ou na viagem dos seus sonhos. Assim como o Jim Carrey nunca deixou de fazer os testes porque ele levou um não, assim como ele persistiu, você também precisa lembrar que basta continuar estudando e o seu resultado vai aparecer. Falar inglês vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como foi para mim. Mas lembre-se de que eu fiz a minha parte. O método é simples, o passo a passo de estudo é muito simples, mas você vai precisar se dedicar. Seja fazendo o meu curso ou estudando sozinho na sua casa. Aprender só depende de você. Lembre de deixar o seu comentário, eu quero saber o que você achou do episódio de hoje e agora o compromisso de ir até o fim e de aprender tá pesando pro seu lado, porque você viu que só depende de você aplicar o método. E eu pergunto pra você, você tá comigo nessa? Um beijo! See you on the last episode! Fiz a matrícula uma escola tradicional e fiquei lá durante 6 meses e saí de lá achando que eu era uma pessoa incapaz de aprender inglês, que eu nunca conseguiria aprender um idioma, porque durante os 6 meses eram 2 aulas por semana, pouquíssimas horas,
mas eu não conseguia absorver nada, mesmo que eu chegasse em casa e passasse o dia estudando. E vi o anúncio do aulão da Sara Lilian e decidi me inscrever. Logo de cara eu gostei muito dela, da história dela, de como ela se envolveu com o inglês, como ela aprendeu o inglês e da metodologia que ela tinha para passar. Era uma coisa muito diferente, que eu nunca tinha visto e que me deixou muito pensativa de saber se realmente aquilo ali dava certo ou não. Mas ela me convenceu a me inscrever no curso, eu me matriculei no curso dela e eu me encantei com o curso. Depois que eu recebi, eu me apaixonei porque a metodologia que ela mostrou no aulão realmente era uma metodologia aplicável aos meus estudos. Fora isso, o suporte técnico que me foi prometido era realmente um baita de um suporte técnico. Então, as minhas dúvidas eu consigo tirar em 10 minutos. Porque o canal de atendimento é um canal muito rápido. O meu curso é um curso online, mas não é um curso que eu estou fazendo sozinha, porque eu tenho sempre acompanhamento. Não faz muito tempo que eu comecei o curso, mas nesse meio tempo eu já tenho visto uma grande evolução, porque eu não sabia quase nada. Eu já estou conseguindo captar coisas dentro da minha área do meu curso. Quando eu estou vendo um filme, quando eu estou vendo uma série, quando eu estou lendo uma revista em inglês, eu já consigo ver uma grande diferença. E o curso me fez ver que eu não sou uma pessoa incapaz, de que eu posso, de que eu vou chegar lá no meu aprendizado do inglês. Então, como aluna, uma aluna que viu que deu certo, eu venho aqui dizer pra você que se você está com dúvida se você faz ou não o curso da Sara, eu recomendo que você faça, porque o curso pode até parecer ser uma coisa muito boa para ser verdade, mas ele realmente é muito bom. Faça o curso da Sara, dê uma oportunidade que eu garanto que você vai gostar. É uma coisa que uma metodologia diferente, uma coisa que você nunca viu antes e que vai fazer você ter esperança em aprender inglês e você vai aprender inglês. Vale muito a pena. Que eu já venho, sei lá, mais ou menos uns 2 anos aí tentando aprender. E agora eu conheci o método da Sara Lilian, que eu achei fantástico. E principalmente, quando a gente não conhece o método, a gente aposta, né? Na verdade, na veracidade do que a pessoa está passando para nós, como foi da Sara, né? Eu gostei do jeito dela falar, da propriedade que ela fala para poder ensinar o inglês. E após eu pegar as aulas, gente, o negócio é esplêndido, meu, é esplêndido. Muitas vezes a gente acha que tá aprendendo porque tá decorando toda a fala das histórias que tem, né, do filme que a gente assiste. E, gente, pode ir, vai por mim, parece isso mesmo, mas você vai ver que você já tá falando, você já tá entendendo muito mais do que você fazia antes. E isso é muito importante, meu. E eu acho que essa sequência de estar fazendo os áudios, ouvindo os áudios, né? Como eu tô aqui agora, tô ouvindo, indo pro meu trabalho, é primordial, cara. E esse é o caminho. Recomendo muito. É um curso legal. Ela é uma pessoa que dá muita atenção pra gente. Ela tem uma assistência legal. Quanto que você recomenda o curso da Sara Lilian? Eu recomendo como se fosse para um filho. Para um filho a gente nunca recomenda uma coisa ruim, certo? Ah, mas você está falando isso besteira. Não, não tô. Porque sempre que logo que eu peguei o curso para mim, eu já fiz uma aquisição para minha filha também. Então eu faço o curso e minha filha faz também. Então esse é o grau de confiança que eu tenho na Sara Lilian. Gosto muito do curso dela. Há muitos anos, cerca de 10 anos, eu tentei estudar inglês em uma escola tradicional, mas não funcionou. Não aprendi, não entrava nada na minha cabeça e aquela coisa de verbo, aquilo tudo era muito complicado para mim. Quando ela abriu inscrição para o curso dela, eu fui para cima, acreditei no método dela e, por incrível que pareça, funciona. E, gente, hoje eu já consigo entender frases conectadas, consigo entender o contexto de tudo que tem acontecido e tive até uma experiência muito legal na rodoviária em São Paulo, no Tietê, onde havia uma estrangeira conversando com uma brasileira e eu consegui entender aquela conversa. Comecei até a rir sozinho, o pessoal às vezes até achou que eu era meio maluco, mas enfim, ri porque eu fiquei feliz por ter
entendido, por ter compreendido aquela conversa. E isso tem acontecido a cada dia mais, porque hoje eu assisto minhas séries, já consigo entender o contexto, eu sou advogado e na minha profissão exige isso, exige um diferencial. Hoje eu acho que eu já posso arriscar ir atrás de um cliente estrangeiro, de uma empresa multinacional, eu já consigo entender a língua inglesa de alguma forma, eu já consigo me comunicar. Por quê? Porque eu arrisquei e confiei na Sara, confiei no método dela e Sara, valeu mesmo. Estou muito feliz, Sara. Vou continuar o curso, sim, indico, confiem na Sara, confiem no método da Sara que funciona, galera. Eu duvido que um curso aí fora, após você já pagar material, pagar matrícula, etc., eu duvido que o diretor do curso ele vai fazer um vídeo de 1 hora, dispondo do tempo dele, para explicar para o aluno que a forma X é mais fácil que a forma Y. Eu duvido que ele vai dispor 1 hora do tempo dele para motivar o aluno, fazer um vídeo motivando de 1 hora o aluno. Você tem que fazer assim, você tem que ser disciplinado, você tem que... Aqui, cara. Eu fico arrepiado falar isso. Amigo, me arrepia falar isso. Eu duvido, cara. Você não vai encontrar alguém que dispõe do tempo dele. O tempo dele para ensinar, para motivar a Sara, ela coloca o coração na frente dos negócios, cara. Ela coloca o coração na frente dos negócios, ela é como se fosse uma mãe, ela te acompanha ali, ó, te motivando, lado a lado, te mandando mensagem, fala, vai fazer vídeo online só para os alunos, para motivar o aluno. Amigo, isso é diferencial, é uma coisa que você não vende por ele, não compra lugar nenhum. Então, meu amigo, eu estou bastante satisfeito. Ela tem uma equipe sensacional. É uma equipe consideravelmente grande, proporcionalmente falando, porque ela é uma só, mas a equipe dela que é sensacional. Eles te atendem sempre, quando você precisar, eles te atendem. É uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum, de coração. O curso em si, o suporte é muito bom, tem uma plataforma muito boa de ensino. Eu estou bastante satisfeito, eu aprendi demais já em tão pouco tempo. E, Sara, quero te fazer uma proposta. Se você fizer uma aula de espanhol e fizer um curso de espanhol, eu sou o primeiro a matricular. Pode me cobrar. Felipe Barbosa, primeiro a ser matriculado, porque você é diferenciado. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para te agradecer pela oportunidade que você me deu, porque a gente não encontra lugar nenhum, né? Eu tô muito feliz por essa oportunidade, foi Deus que colocou você no meu caminho. A equipe maravilhosa também, sempre disposta a estar me ajudando. A Sara também muito disposta, na maioria das vezes foi ela mesmo que me ajudou muito em algumas coisas, muito por e-mail. E eu achei espetacular, gente. Super indico. Estou gostando muito do suporte que toda a equipe dela tem, pelo e-mail, pelo WhatsApp, qualquer dúvida que a gente tem com as aulas, com a atividade, eles respondem de imediato para nós. Eu indico para todos os amigos, para vocês que estão assistindo esse depoimento. É muito gratificante fazer essas aulas com a Sara Lilian, porque é uma pessoa que é sincera, é super atenciosa com a sua equipe, né? Através dos e-mails que a gente recebe, através do aulão que ela prepara ao vivo, né? Com os alunos da plataforma. Então aqui fica o meu depoimento para vocês de confiança que essa equipe da Sara nos proporciona aí no inglês. Não é lorota, não é golpe, não é nada disso.